E aí, galera, vou trazer aqui para vocês uma breve revisão na forma de comentário de questões. Separei aqui as questões que estão na atividade do maestro para vocês e vou comentar cada uma delas. Primeira questão, questão 36, lá no maestro, em 1755, por volta das 9h30 da manhã ensolarada do dia de Todos os Santos, Lisboa saiu de sua rotina ao ser abalada por um terremoto de intensidade nunca visto até então. Cientistas estimam que o desastre tenha ultrapassado os 8 graus na escala Richter, a escala cuja graduação vai até 9 e ainda não existia na época. Após 7 minutos de série rápidas de 22 tremores, o que restou da capital portuguesa foi o caos. Construções estavam em ruínas ou incendiadas, corpos apareciam sob os destroços e ondas imensas formavam-se na região costeira. Como o epicentro do abalo teve lugar no Oceano Atlântico, um maremoto atingiu Lisboa, que viu determinados pontos ficarem 5 metros embaixo da água. Não há números precisos sobre a catástrofe, mas estima-se que entre 10.000 e 50.000 pessoas tenham sucumbido ao terremoto que poupou apenas 3.000 dos cerca de 20.000 prédios que existiam na cidade. Então, o texto nos fala sobre o terremoto de Lisboa. Naquela época, quem foi responsável pela reconstrução de Lisboa foi o Marquês de Pombal. A catástrofe descrita pelo texto Terremoto de Lisboa registrou-se durante a Era Pombalina e teve como desdobramento, como consequência, letra A, o redirecionamento dos navios negreiros da África para Portugal, com vistas à intensificação dos trabalhos de reconstrução da capital do reino. Presta atenção, está se falando que os navios negreiros que antes iam para o Brasil, agora estão indo para Portugal. Mas por que navios negreiros iriam para Portugal se o sistema escravista estava no Brasil? Seria como destruir a lavoura açucareira, destruir a mineração que davam lucro para Portugal. Então isso não vai acontecer. Os navios negreiros continuaram indo para o Brasil porque o Brasil era grande fonte de lucro e riqueza para Portugal. A B, a incidência de pesados tributos e a fiscalização severa sobre a produção aurífera, sobre a produção do ouro nas terras do Brasil, para garantir a reconstrução de Lisboa. Certíssimo. Nós estamos falando do quê? Do quinto, da captação. Nós estamos falando do quê, meus queridos? Nós estamos falando da derrama. Então, sim, o Marquês de Pombal estabeleceu uma meta de 100 arrobas de ouro, e seria cobrada derrama a cobrança dos impostos atrasados, caso esses impostos não fossem pagos. Então, a letra B, 93% de acerto. Parabéns, galera. A letra C, a revolta da população de Lisboa em relação aos desígnios de Deus. O povo de Lisboa se revoltou contra Deus? Que levou à conversão de um grande contingente de católicos para outros credos, como judaísmo e protestantismo. Isso aconteceu, meus queridos? O povo de Portugal virou judeu? Nunca vimos isso na história de Portugal. A letra D, a comprovação da solidariedade dos demais impérios coloniais, que contribuíram com enorme ajuda financeira para o reerguimento da capital do reino português. Está falando que outros países da Europa saíram em socorro de Portugal. Isso existiu, meus queridos? Não, isso não existiu. Então, elimina a letra D. Vamos ver a letra E. A dispersão da população metropolitana em direção às colônias portuguesas localizadas no Extremo Oriente, movido pelo temor de novos terremotos e maremotos. Está falando que a população de Portugal saiu para a China, Macau ou para Goa, na Índia. Isso aconteceu, meus queridos? Não. Nós sabemos que a migração do povo português para as colônias foi em direção ao Brasil, e não por causa do terremoto, mas sim por causa do ouro. Então, meus queridos, a letra B é a resposta correta. É a que a maior parte da sala marcou, 93%. Parabéns, galera. Nós temos a questão 16. Vamos ler? A crise do sistema colonial foi marcada pelo descompasso entre práticas econômicas portuguesas e as mudanças que ocorreram na Europa e na América do Norte.
Na colônia portuguesa, essa crise provocou uma série de rebeliões e revoltas, marcadamente influenciadas pelo Iluminismo, pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Sobre esses eventos, assinale a alternativa correta. Vamos observar, galera? Letra A. Foram movimentos isolados, marcados fortemente pela regionalização, devido ao fato de estarem comprometidos com a população das áreas interioranas das colônias. Primeiro, sim, foram movimentos regionalizados. Bahia, Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira, Minas Gerais. Agora, comprometidos com a população das áreas interiores da colônia? Não. Conjuração Baiana acontece em Salvador, litoral. Por isso, meus queridos, a A está incorreta. A B, 93% da sala marcou. A alternativa correta, parabéns. Foram precursores da emancipação política do Brasil, isto é, foram os primeiros a tentar, porém sem sucesso, a emancipação, a independência política do Brasil. Por isso são movimentos pré-independência, né? Movimentos emancipacionistas pré-independência. Queriam a independência, mas não conseguiram. E refletem no plano político o agravamento das tensões geradas pelo sistema colonial. Isto é, o sistema colonial nesse período está em crise. Nós vimos a independência das 3 colônias inglesas e aqui eles se inspiram na independência das 3 colônias inglesas para fazerem também sua independência. Então, meus queridos, a B é a correta. Parabéns, 93% de acerto. Vamos ver a letra C, meus queridos? Inspirar em outras revoltas, com características republicanas e populares. Sim, Revolução Americana, Revolução Francesa. Na América Latina? Não. Na América Anglo-Saxônica e na Europa. Por isso, meus queridos, a letra C está incorreta. 7% errado. Muito cuidado. América Latina não. Europa e América Anglo-Saxônica. Isto é, a independência das 3 colônias. Tiveram grande repercussão na Europa porque era a primeira vez que uma colônia se insurgia contra uma metrópole. A primeira vez que uma colônia se insurgia contra a metrópole foi a independência dos Estados Unidos, a independência das 3 colônias. Eles se inspiram na independência das 3 colônias. Por isso, meus queridos, a letra D está incorreta. Ficou aí B de bondade com 93% de acerto. Vamos ver agora a questão 6. Vão ter 2 questões 6. Observem pelo enunciado qual que eu estou falando. No texto, o Império Enfermo, de Cláudio Bertoli Filho, afirma: a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808 determinou mudanças na administração pública colonial, inclusive na área de saúde. Como sede provisória do Império Lusitano e principal porto do país, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se o centro das ações sanitárias. Com elas, Dom João VI procurou oferecer uma imagem nova de uma região que os europeus definiam como território da barbárie e da escravidão. Cláudio Bertoli Filho. As ocorrências mencionadas estão inseridas numa sucessão em que podem ser destacados, seja como antecedentes, seja como consequentes, os seguintes processos. Então, faz parte desse contexto, como causa da vinda da família real e consequência da vinda da família real. A primeira Revolução Industrial e abuso da Inglaterra pela hegemonia comercial na Europa e no mundo. Então, a Revolução Industrial estimula a independência aqui no Brasil? Sim, porque a Inglaterra via na América o quê? A Inglaterra via na América um mercado consumidor dos seus produtos ingleses. Por isso que a Inglaterra vai apoiar a independência das Américas. 2. A Revolução Francesa e as tentativas de expansão de conquistas revolucionárias burgueses para a Europa. Lembra que a Revolução Francesa desafia o absolutismo e enfraquece as metrópoles europeias. Enfraquece o absolutismo em Portugal, enfraquece o absolutismo na Espanha, acelerando o processo de independência da América Espanhola e da América Portuguesa, no caso, o Brasil. As disputas entre a Inglaterra e a França. O decreto do bloqueio continental com as repercussões para a Espanha e Portugal e seus domínios ultramarinos. Lembra que, ao invadir Portugal,
Ao invadir Espanha durante o bloqueio continental, Napoleão enfraquece as metrópoles europeias. E as colônias iniciam esse seu processo de independência. O processo de independência do Brasil começa quando? Com a chegada da família real. O processo de independência da América Espanhola começa quando? Quando se instalam as juntas governativas ou juntas governamentais, que é o autogoverno da elite criolla aqui na América Espanhola, quando nós não temos o rei Fernando no trono de Espanha. Nós temos a invasão napoleônica com o governo de José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Então preste atenção que a 3, falando sobre o bloqueio continental, está perfeita. A 4, a crise do sistema colonial, os processos de independência das Américas e a implantação de estados nacionais em ex-colônias da Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Exatamente isso, meus queridos. O enfraquecimento do sistema colonial lá na Europa acelerou e propiciou a independência da América. Então, meus queridos, é uma consequência da crise do sistema colonial, as independências e a formação de estados nacionais. As 13 colônias inglesas, o Haiti, toda a América Espanhola e de Portugal, nós, o Brasil. As 4 alternativas estão corretas. Então, meus queridos, se as 4 alternativas estão corretas, a letra E, 100% de acerto. Meus queridos, parabéns. Vamos seguir então? Uma nova questão 6, que estava no Enem, de interpretação. Meus queridos, interpretação. Não podemos errar esse tipo de questão. Observe aqui, Enem texto 1. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Então está falando aí das mudanças que a máquina a vapor trouxe para o processo de produção. Isto é, produção em grande escala, um aumento na produção, porque lembra que antes da Revolução Industrial, o mundo era marcado pela escassez. Agora, após a Revolução Industrial, os limites humanos são superados e nós temos o quê? Produção em grande escala. Por isso que as crises no capitalismo são crises de superprodução. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra, reunida por longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruía o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Olha aqui temos uma visão social. Aqui temos uma visão social. Nós estamos discutindo o que, meus queridos? A vida dos trabalhadores na fábrica. Então, no primeiro, mudança tecnológica. No segundo, uma visão social sobre a condição de vida dos trabalhadores na primeira Revolução Industrial. Isto é, trabalhadores superexplorados e sem direitos. Vamos ler, então, o enunciado. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente, A. Ressaltar a expansão tecnológica. Primeiro texto, sim. E deter-se no trabalho doméstico. Trabalho doméstico é o artesanal. O texto fala de trabalho doméstico, meus queridos? Não. O texto fala do trabalho nas fábricas, no ambiente fabril. Por isso, a letra A está incorreta. Presta atenção que muita gente só olhou para o primeiro texto e não prestou atenção no segundo. Não é trabalho doméstico, é trabalho fabril. 40% da sala errou. Meus queridos, juízo, não pode errar isso não. Letra B, acentuar as inovações tecnológicas. Sim, o texto fala da expansão da produção. Isso é bom. E o segundo texto, priorizar as mudanças no mundo do trabalho. Quais são as mudanças no mundo do trabalho? Isto é, a superexploração do proletariado. O primeiro texto fala sobre debater as consequências sociais. Não. O primeiro texto fala sobre inovações tecnológicas e expansão tecnológica. Valorizar a reorganização do trabalho. Sim. O segundo texto fala da reorganização do trabalho, como os trabalhadores estão sendo explorados no ambiente da fábrica. Então, o primeiro está errado e o segundo está correto. D. Indicar os ganhos sociais. Nenhum texto fala de ganhos sociais.
Só perda. O primeiro texto fala de ganhos econômicos, progresso econômico, isto é, ampliação da produção. E realçar as perdas culturais. O segundo texto não fala de perda cultural. O segundo texto fala de perdas sociais para a classe trabalhadora. Por isso, meus queridos, os dois pontos estão errados. 13% da sala marcou. Essa aqui não tinha nada certo, meus queridos. Não podia ter marcado em hipótese alguma a letra D. A letra E. Minimizar as transformações sociais. O texto 1 não fala de transformações sociais. O texto 1 fala de transformações tecnológicas. E criticar os avanços tecnológicos. O texto 2 não critica os avanços tecnológicos. O texto 2 critica o quê? A situação social de superexploração do proletariado. Por isso, meus queridos, a única resposta possível, letra B de bondade. A última questão nossa, questão 24. Presta atenção, meus queridos. O Congresso de Viena. Congresso de Viena, pós-era napoleônica, período da Restauração, 1814 e 1815, reuniu representantes de diversos estados europeus e resultou no quê? Presta atenção, letra A. A afirmação do caráter laico dos regimes políticos. Se é restauração do quê, meus queridos? Do antigo regime, dos privilégios do clero, dos privilégios da nobreza. Pode-se falar, então, em Estado laico? Não, meus queridos, não se pode falar em Estado laico. É a volta do clero ao poder. Então, não podemos falar de Estado laico. Afirmação do caráter laico dos regimes políticos e da importância da separação entre Estado e Igreja. Separação entre Estado e Igreja, não. Lembra que o absolutismo se apoia na legitimidade religiosa. Então não tem separação entre Estado e Igreja. Separação não. Por isso que o Congresso de Viena não é um Estado laico, ou um Estado racional, ou um Estado de direito. A restauração do antigo regime, o absolutismo, ele se justifica normalmente pelo absolutismo direito divino. Isto é, o poder do rei é justificado, legitimado como de origem sagrada, de origem religiosa. Por isso, não pode ser o caráter laico. Não. O Congresso de Viena é o retorno da tradição. É o retorno do quê? É o retorno do antigo regime. B. 100% da sala acertou. Então, resultou na criação da Santa Aliança? Sim. E no esforço de reafirmar os valores do antigo regime? Sim. Congresso de Viena é restauração do antigo regime por meio de 3 princípios: legitimidade, equilíbrio, Santa Aliança. Presta atenção, Santa Aliança para quê? Para combater novas revoluções liberais. Santa Aliança para quê? Para impedir novas revoluções iluministas. E também é proposto, no segundo momento, a recolonização da América. É nesse segundo momento que a Inglaterra faz o quê? Abandona a Santa Aliança. C. Na validação da nova divisão política da Europa, definida pelas conquistas napoleônicas. Presta atenção que a letra C está incorreta. Eles rejeitam as conquistas napoleônicas. Lembra que no princípio da legitimidade falava assim: somente seriam aceitos os governantes e as fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Logo, meus queridos, todas as conquistas de Napoleão foram anuladas. A França nem ganhou, nem perdeu território. D. Na derrubada dos regimes republicanos, certo? Na restauração monárquica, certo? Na França e na Inglaterra. Na Inglaterra não, meus queridos. Restaurar o quê? Se Napoleão nunca invadiu a Inglaterra e nunca destituiu a rainha ou o rei da Inglaterra, até porque não teria por que destituir, porque na Inglaterra é uma monarquia parlamentar, ele teria que destituir o parlamento. Então vamos voltar aqui, olha. Derrubar os regimes republicanos, sim. Restaurar a monarquia, sim. Na França, Luís XVIII, o Bourbon, assume no lugar de Luís XVI, que foi decapitado. Mas na Inglaterra não, meus queridos. Na Inglaterra não. Porque a Inglaterra nunca foi invadida por Napoleão. Letra E. Na defesa dos princípios do livre comércio e da emancipação das colônias na América. Livre comércio é liberalismo. Eles rejeitam o liberalismo. Eles rejeitam o iluminismo. E na emancipação das colônias da América.
Lembrem-se que a Santa Aliança não queria a emancipação da América, mas sim a sua recolonização. No princípio da Santa Aliança falava-se em recolonizar a América. Por isso, meus queridos, ficamos aí com o acerto da sala, a letra B, 100% de acerto, ok? Então, meus queridos, finalizamos aí a questão 24, ok? E voltamos aqui para o início. Caríssimos, então, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. O exercício foi comentado, estamos tirando suas dúvidas aqui do exercício. E caso tenha alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês. Um abraço, um beijo, boa prova amanhã no simulado, que a força esteja com vocês.